Olá, paz seja convosco. Estamos aqui para finalizar hoje o nosso material sobre o estudo de homilética. Vamos então, sem demora, ao capítulo 7, o capítulo derradeiro da apostila, que fala sobre a aplicação e a conclusão do sermão, que nós também podemos chamar de final ideal, aquilo que todo pregador deseja e que todo ouvinte deseja também. Então, em primeiro lugar, o tópico 1, a aplicação do sermão. Nós temos que compreender, antes de mais nada, que a aplicação e a conclusão do sermão representam o auge, representam o clímax de toda a mensagem. É nesse momento que o pregador vai colher os frutos do seu esforço na preparação da mensagem, o uso das ilustrações e na explicação do seu esboço. Como aplicar a verdade empregada? Como disponibilizar de forma prática e efetiva na vida das pessoas a aplicação daquilo que você pregou? Os métodos pedagógicos, os métodos de ensino utilizados no ensino secular mudaram muito, especialmente na segunda metade do século XX e muito mais agora, no início do século XXI. O ouvinte de hoje, de modo geral, é muito diferente daqueles que preenchiam as igrejas do passado. Antigamente o pregador não dispensava tanta necessidade, tanta atenção em propor ilustrações. Ele pouco se esforçava para a aplicação prática do sermão na vida das pessoas. Simplesmente ele propagava a palavra e deixava que o Espírito Santo tocasse no coração das pessoas, e isso é fundamental. Mas ele não lançava a mão de nenhum outro instrumento para fixar essas verdades e levar o ouvinte à reflexão sobre como a palavra pode mudar a sua vida dali em diante. Sabe-se de longo tempo que a melhor estratégia é aquela onde o pregador explica muito bem o que consta nas Escrituras, ilustra essa verdade e, em terceiro lugar, aplica na vida das pessoas essa verdade. Somente assim a mensagem se tornará pessoal para atrair a atenção de forma absoluta naqueles que estão ouvindo. Primeiro contato com a aplicação. Todo sermão precisa ter uma aplicação prática, meus queridos. Caso contrário, não haverá efeitos significativos de transformação de vidas. Somente a aplicação prática leva a pessoa a corrigir determinados posicionamentos que tem na vida em razão daquilo que consta no manual do ser humano, que é a palavra de Deus. Se não houver aplicação, nós teremos somente transmissão de informação. Como assistir um jornal, como assistir uma aula secular na universidade, por exemplo. A grande questão não está no saber, mas sim no praticar a verdade. Vida cristã, ela é essencialmente prática. Aplicando desde o início. Vamos, então, falar sobre algumas sugestões práticas e questões íntimas que você deve responder em primeiro lugar, como pregador. E ponderar, antes de fazer a aplicação prática de uma mensagem. Isso é um exercício muito sadio, muito bom, e você, com certeza, ao fazê-lo, vai fazer pequenos ajustes na sua mensagem, no seu sermão. Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz sobre esse assunto que eu estou trazendo para a congregação? É relevante pregar sobre isso? Ou é um desejo puro e simples do meu coração? Trata-se de uma verdade bíblica? Eu estou propagando uma verdade bíblica? Quais reações poderá produzir nos ouvintes? Essa mensagem
incentiva as pessoas a andarem com Deus? Questão fundamental, primordial. Seja honesto consigo mesmo e responda intimamente: eu estou vivendo o que eu estou pregando? Porque a vida de uma pessoa, especialmente de um pregador, é o maior sermão que pode ser transmitido. As pessoas prestam atenção em todos aqueles que decidem propagar a palavra de Deus. É possível fazer a aplicação prática do assunto tratado? Ou é algo muito teológico, muito que demanda muito estudo, muito conhecimento, e a congregação não vai conseguir fazer a aplicação prática sobre aquilo? Eu coloquei esse tema diante de Deus em oração, clamando por inspiração e sabedoria do Espírito Santo. Será que eu não estou levando isso de bate-pronto, de forma muito atabalhoada, sem reflexão e sem oração? Tudo isso deve fazer parte dessas questões íntimas que o próprio pregador enfrenta. Eu estou pregando para agradar a quem? Meus queridos, não vacile diante de determinadas pessoas, autoridades, ouvintes que você nunca viu, grupos diferentes que você está enfrentando hoje nessa pregação. Exerça a autoridade bíblica. Deus nos deu autoridade para isso, para falar com convicção, e você deixe o Espírito Santo fazer o seu papel. Não tente você, pela sua eloquência, pela sua aparência, pela sua voz, convencer ou transformar o coração de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Eu já ouvi pastores mencionando que ao visitarem determinadas igrejas e serem convidados, lhes foi sugerido pouco antes do sermão, de forma bem sutil, que ele não deveria pregar sobre determinados assuntos. Isso não é liberdade para o Espírito Santo, não é verdade? Toda igreja que se denomina Igreja de Cristo, ela deve dar liberdade para o pregador falar a mensagem que o Deus vivo quer transmitir para nós. Muitas vezes, a verdade contida na palavra irá atingir em cheio determinados grupos, irá constranger as pessoas, mas constranger não pela malícia ou por alguma manobra do ser humano, vai constranger porque serão confrontadas com o seu pecado. E isso pode produzir choro, isso pode produzir frutos de arrependimento, e é isso que nós buscamos, é isso que nós esperamos. Sempre na dispensação do poder do Senhor, não pela sua capacidade. Dicas sobre a aplicação do sermão. Toda mensagem deve ser prática e útil para edificar a vida das pessoas. A Bíblia, repito, é essencialmente prática. Ao mesmo tempo em que a Bíblia nos transmite revelação, inspiração e conhecimento, a palavra de Deus cobra mudança de postura. Seja específico e objetivo na sua pregação. O que eu estou pretendendo comunicar? Sobre o que eu estou falando? Há dúvidas sobre a clareza do que eu estou transmitindo? Todas essas questões, o pregador deve se ocupar antes, no momento em que ele elabora o sermão. Se a mensagem for de confrontação, obedeça a Deus. Fale em amor, sempre em amor. Não como um algoz dos ouvintes. Não se preocupe com as pessoas. Faça o seu papel em amor. E procure transparecer que você está falando em amor. E o Espírito Santo vai fazer o resto. Vai levar, vai conduzir as verdades que saem da sua boca, baseadas no texto bíblico, diretamente ao coração das pessoas. Aliás,
Esse foi o comportamento dos apóstolos. Eles não se preocupavam com o impacto negativo ou positivo que a mensagem poderia trazer. Eles simplesmente pregavam a Cristo. João Batista fez assim, né, de forma muito direta, até muito dura. Quando a gente lê o texto, nós temos essa impressão. Eu separei aqui alguns versículos para demonstrar como os apóstolos eram intrépidos, corajosos, não ofensivos, mas corajosos. Em Atos capítulo 5, versículos 27 a 29, assim está escrito: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Falando de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que é um exemplo perfeito sobre aquilo que eu estou falando a vocês. É uma ilustração, inclusive. Através da pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo age na vida das pessoas, convencendo o ouvinte do pecado, da justiça e do juízo. Nós já comentamos isso aqui nas nossas aulas virtuais. Por isso, toda pregação deve causar impacto. Um exemplo de confrontação, né? Você está andando de acordo com a vontade de Deus? Você pode intimamente responder essa questão de forma satisfatória para você mesmo? Né? Você pode perguntar para o ouvinte: em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse ao seu lado na caminhada no dia a dia, ele ficaria envergonhado sobre aquilo que ele está vendo? Ele ficaria entristecido? Ou ele ficaria feliz pelo seu comportamento? Diante da sociedade, diante da família, diante dos irmãos? Isso são confrontações sadias que você pode fazer após a pregação ou durante a pregação. O pregador como exemplo de vida, sem exageros e sem hipocrisia. O pregador pode sim compartilhar sobre como Deus tem agido em sua vida após praticar o assunto que ele trata na mensagem. Olha, Deus impactou minha vida dessa forma. Deus impactou minha família dessa forma. Não é? Tome cuidado com sermões bonitos, com palavras de impacto e frases de efeito, mas de pouca aplicação na vida das pessoas. Pessoas simples, com vocabulário muito simples, inspiradas pelo Espírito Santo, causam um tremendo efeito na vida dos pecadores, na vida daqueles que estão ouvindo. Deus é o centro da mensagem, sempre. Lembre-se da frase de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Ao preparar uma mensagem, esteja em atitude de oração e sensível à voz do Espírito Santo, a fim de que você tenha certeza de que a palavra vem direta do trono de Deus. Esse requisito é fundamental para todo e qualquer pregador, em qualquer circunstância. Antes de levar a palavra ao rebanho, o pregador deve ter um comportamento exemplar em sua própria casa, diante da sua família. Caso contrário, ele não terá autoridade para levar aquelas verdades à vida das pessoas. Na verdade, ele estará dando um mau testemunho, estará sendo hipócrita, porque não age de acordo. Seja honesto em todos os seus compromissos. Questões básicas para aplicação. Aplicações práticas da mensagem não precisam acontecer necessariamente no final da mensagem da pregação, mas a qualquer momento. Esteja sensível à orientação do Espírito Santo. Muitas vezes você está falando coisas relevantíssimas no primeiro ponto principal do sermão, e você já deve ali mesmo lançar mão e fazer uma aplicação, se você assim sentir que é o momento oportuno. Só pregue e faça aplicações quando receber uma palavra do coração de Deus, repito. Né? Esteja preparado, ore sem cessar pelo seu ministério.
Tenha sempre algumas mensagens, alguns esboços com você, para que você não seja surpreendido em determinada ocasião, não é? Como uma palavra num sermão fúnebre, por exemplo. Esteja sempre em atitude de oração. Esse é o mistério de todo pregador. Falando agora sobre a conclusão, tópico 2. A conclusão deve ser um resumo de tudo o que foi apresentado na mensagem, de modo que o ouvinte perceba que há lógica e coerência. Jamais se deixe levar e perder a concentração. Na conclusão, você pode amarrar algumas pontas soltas que ficaram no seu raciocínio, na sua argumentação, em algum ponto principal. Ainda dá tempo de você corrigir algum deslize, mínimo que seja. Então esteja tão atento na conclusão como você estava atento na introdução. Alguns aspectos práticos da conclusão. O pregador deve apresentar aos ouvintes a oportunidade de decidirem baseados no que acabaram de ouvir. É importante que você se comunique de forma efetiva com os ouvintes, sempre trazendo o ouvinte para o centro da questão tratada. Desse modo, a decisão deles está como que incluída na conclusão da mensagem. Ok? Por exemplo, uma conclusão na prática, né? Após pregar sobre o perdão, que é um mandamento de Jesus, né? O pregador se dirige aos ouvintes e os questiona. A essa altura, isso aqui, esse texto entre aspas, né? A esta altura, meus queridos, todos compreenderam o que Jesus nos ensinou sobre o perdão, que ele é fundamental na vida cristã. Cabe agora você decidir se vai se posicionar de modo bíblico, imitando a Cristo, ou se vai continuar a sofrer as consequências por não liberar o perdão. É uma atitude de confrontação e que exige uma decisão interna do ouvinte. Após uma breve oração, por exemplo, isso não é uma regra, após uma breve oração, o pregador pode convidar os ouvintes a procurarem pessoas que se encontram presentes, a fim de que se perdoem e se reconciliem em nome de Jesus. Isso traz cura para o coração da igreja, traz cura para o coração das famílias, mas é o Espírito Santo que vai tocar em você sobre o momento apropriado de fazer isso. Momento do apelo. A conclusão do sermão pode vir, não obrigatoriamente, acompanhada de um apelo. Todo apelo deve ser feito com objetividade e lógica, ok? De modo que o pregador convida o ouvinte para tomar uma posição baseada no que foi apresentado durante o sermão. É claro que as emoções estarão preenchendo o coração de todos, o ambiente nesse momento. Mas, acima de tudo, é importante que o ouvinte pense e decida de forma correta, compreendendo tudo que sua decisão envolve. Não é algo forçado, não é algo constrangedor. Apelo não constrange, apelo é convite. Não sugestione de forma a violentar a consciência da pessoa e o seu livre-arbítrio ali naquele momento. Não insista demasiadamente, de modo a constranger as pessoas. O apelo cristão deve estar centralizado na pessoa de Jesus e não em uma religião ou em uma denominação. Como o ouvinte deve encarar o momento da conclusão? O que deve transparecer aos olhos do ouvinte? Após a mensagem ser bem apresentada, o ouvinte deve sair do local onde está, para a sua casa, para o seu trabalho, e ter plena certeza do que ele ouviu. Se o pregador não foi obscuro e não foi contraditório em nenhum momento, agora é a hora da decisão. A favor ou contra, baseado no que foi apresentado. É isso que deve soar aos ouvidos daquele que o assiste. Algumas estratégias que podem ser usadas pelo pregador
ao apresentar a conclusão. Aqui também nós temos dicas, né? Nós temos conselhos preciosos. Todo pregador deve saber a hora de parar, pelo amor de Deus, não é? E então, ele resume a mensagem destacando os aspectos mais importantes. Simplifique ao máximo, para que o ouvinte entenda e decida de forma correta. Sempre seja honesto. Não barateie o Evangelho. Não dê menos alcance às palavras do Senhor, o alcance que Ele quis que elas tivessem. Apresente Jesus na sua essência, da forma como Ele é, não da forma que você gostaria que fosse. O papel de convencer o coração das pessoas, repito, não é nosso, é do Espírito Santo. Por isso, o pregador, ele é um profeta, e o profeta fala aquilo que Deus manda, nem mais e nem menos. Dependendo da situação, o pregador deve dar a oportunidade para que o ouvinte expresse a decisão que ele fez, para que ele expresse uma resposta ao apelo que foi feito, convidando-o para vir à frente, em algumas situações, ou então que ele faça um sinal com a sua mão. É importante que seja feito assim, se houver apelo, para que a pessoa sinta o peso da responsabilidade em relação à decisão que ela acabou de tomar, a convicção que ela acabou de expressar. Dicas a respeito da conclusão. Muito cuidado para não se tornar cansativo. Tem sermãos maravilhosos, né? Sermão maravilhoso que o pregador ele transmite aos seus ouvintes, mas que perdem o seu brilho devido ao momento que nunca chega, que é o momento da conclusão, né? Ele não sabe parar. Tenha plena certeza que chegou o momento de terminar. E lembre-se, conclusão não é uma mensagem, é uma síntese, muito rápida. Muitas vezes é oportuno fazer um apelo, mas prolongar demasiadamente o convite acaba constrangendo a congregação. É como se o pregador não aceitasse sair dali sem ao menos uma alma convertida, sem ao menos uma pessoa se manifestando por uma mudança de postura. Muitas vezes, a mudança já ocorreu no coração da pessoa. E o Espírito Santo está trabalhando. Isso muitas vezes não se manifesta de forma visível. É importante que o pregador tenha maturidade para entender isso. E não encarar essa situação como um insucesso na pregação. Termine com a mesma confiança com que começou. Jamais demonstre desânimo. Determine o objetivo do sermão com antecedência, e isso tornará a conclusão mais fácil. Não é porque não houve resultado inesperado, que você não desejava em relação ao apelo, que o sermão não impactou o coração das pessoas. Muitas vezes os frutos serão vistos dias, semanas ou meses após. Concluindo a nossa abordagem, já falamos em aulas anteriores que a primeira impressão do ouvinte é importantíssima, né? E ela determina se o sermão vai ser ouvido. Já a última impressão que fica com a conclusão determina se ela será aplicada ou não. Aqueles que se simpatizam com a conclusão, que apreciam a conclusão, tendem a aplicar a mensagem às suas vidas de uma maneira mais efetiva. Em um sermão para informar ou convencer, por exemplo, a conclusão irá regularmente incluir um resumo e uma recapitulação, porque é um sermão de ensino, né? De convencimento sobre uma determinada verdade bíblica. Por outro lado, em um sermão para estimular ou praticar uma verdade bíblica, a conclusão será o apelo final, e ela deve ser persuasiva, como aquele exemplo que nós demos, em que o pregador estimula
os seus ouvintes a efetivar, a praticar o perdão. Em amor, o pregador deve sempre desafiar o ouvinte. Um exemplo aqui que nós poderíamos mencionar, que é muito conhecido na Bíblia, Paulo, enquanto estava na estrada para Damasco, teve um encontro em comum com Cristo, que abalou e mudou sua vida para sempre. Ele viu uma luz e caiu, ficou cego, aceitou a Cristo a partir daquele dia e trabalhou mais do que todos os demais apóstolos pelo reino. Ao final de uma mensagem sobre esse evento milagroso na vida de Paulo e as suas consequências, o pregador poderia desafiar o ouvinte da seguinte forma: você já encontrou a Cristo em algum ponto da sua estrada para Damasco? Fazendo uma analogia, né? Se você ainda não o encontrou, eu desafio a dizer hoje, aqui e agora: eis-me aqui, Senhor. Amém? Com isso, nós finalizamos o estudo do nosso material. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Que Deus os abençoe nesse desafio, nessa jornada de aprendizado. Eu aguardo o envio das atividades e em breve nós teremos a aplicação da nossa avaliação. Que Deus os abençoe e prossigam nessa jornada de conhecimento.